Nesse episódio, você vai ver aquela profecia bíblica em Daniel 2 que prediz a linha do tempo da ascensão e queda de reinos na Terra. Você vai entender como uma batalha entre Jesus e Satanás se originou. A Bíblia prediz um governo mundial. Deus fala por meio de sonhos. Ele o faz por meio do rei Nabucodonosor e Daniel. Meu nome é Camille Utzmann e estarei respondendo essas perguntas e muito mais agora em Desbloqueando Profecias da Bíblia. Certifique-se de se inscrever e, em seguida, clique no sino de notificação, então você não vai perder nenhum de nossos vídeos. O caos está aumentando em todo o mundo. Divide-se em política e uma pandemia mundial que está varrendo nosso globo. Estamos caminhando para uma nova ordem mundial. O que vai acontecer a seguir? Junte-se à palestrante internacional Camille Utzmann em uma jornada para revelar a verdade da Bíblia e descobrir as principais respostas para as perguntas bíblicas. Nas viagens de Camille ao redor do mundo, ela documentou milagres incríveis, enfrentando situações de vida e morte. Junte-se a nós para desbloquear Profecias Bíblicas 2.0, que irá demonstrar como Deus nos deu diretrizes para navegar com sucesso pelo que está por vir. Juntos, veremos como a profecia bíblica está sendo cumprida mais rápido do que nunca e como podemos ter esperança para o futuro. Bem-vindo ao Desbloqueio de Profecias da Bíblia. Meu nome é Camille Utzmann, eu sou vice-presidente da Rádio Mundial Adventista e uma parte vital do meu trabalho é documentar milagres. Isso envolve viajar para áreas remotas do mundo para filmar testemunhos milagrosos do poder salvador de Jesus, como na fronteira DMZ da Coreia do Norte, ou encontrar-se cara a cara com grupos terroristas rebeldes nas Filipinas, ou visitando condenados à morte na Zâmbia. Deus predisse que faria coisas incríveis em nossos dias, e Ele é. Todas as noites estou ansiosa para compartilhar incríveis histórias de milagres que documentei pessoalmente. Você não vai querer perder um deles. Durante nosso tempo juntos, nos próximos 14 dias, estou apresentando um material bíblico que eu pessoalmente acho empolgante e extasiante. Essa mesma informação mudou profundamente minha vida. Da busca do mundo para a busca do céu. Deus me deu o propósito de compartilhar sua palavra. Eu confio na Bíblia Sagrada porque as previsões de Deus, ou as profecias, são verdadeiras. É onde começaremos juntos. Agora, se você tiver perguntas que vêm à mente a qualquer momento, você pode clicar no link abaixo desse vídeo e sua pergunta receberá uma resposta bíblica. Além disso, se você tiver um pedido de oração, clique no link abaixo deste vídeo e nossa equipe ficará feliz em orar por você e seu pedido específico. Esta noite começaremos revelando a verdade sobre se a previsão da Bíblia é verdade ou fábula. A chave para desbloquear as profecias da Bíblia é deixar a Bíblia falar por si mesma. Nosso tema para a série é: se está na Bíblia, eu acredito. Se discordar da Bíblia, então não é para mim. Agora você pode estar se perguntando quais são os benefícios deste seminário. Por que isso é importante para mim? Por que eu deveria me importar? Esta informação bíblica dará sentido à sua vida e às condições que vemos no mundo agora. A Bíblia nos informa sobre a linha do tempo da Terra, desde como começou até como vai terminar. As pessoas precisam ser avisadas sobre os eventos finais prestes a ocorrer na Terra. Devemos estar cientes das muitas armadilhas de Satanás para nos enganar e nos distrair das verdades de Deus, que são reveladas na Bíblia. Precisamos entender a batalha entre Deus e Satanás, porque ambos estão buscando sua adoração devotada. Com toda a incerteza em nosso mundo agora, onde podemos ir para obter respostas reais? O Filho de Deus, Jesus, previne e nos revela em suas Escrituras, a Bíblia, o que precisamos saber. Cada um de nossos tópicos bíblicos constrói e expande o último. Não perca nenhum. Estes tópicos nos fornecem diferentes visualizações instantâneas de quem Jesus realmente é e o que Ele ensina, para que possamos seguir seus passos. No final da série, você saberá, pela sua Bíblia, as respostas para perguntas como: quem é a besta de Apocalipse 13? Qual é a marca da besta? 666 está realmente na Bíblia? Como Deus descreve o selo do Deus vivo? Você sabia que a Bíblia diz que você precisa estar selado para entrar no céu? Vamos aprender o que Babilônia representa e como ter certeza de que você não faz parte dela. O que a Bíblia diz que acontece quando você morre? Isso pode te surpreender.
Você sabia que Deus descreve as características de seu povo remanescente dos últimos dias, sua igreja no Apocalipse? O que Apocalipse diz que está acontecendo durante o milênio? Você sabia que pode escolher onde estará durante esses 1000 anos? Se Deus é amoroso, Ele realmente queimaria pessoas para todo sempre. Veremos o que a Bíblia diz sobre o inferno. É diferente do que o homem inventou. Como a Bíblia descreve a segunda vinda de Jesus? Jesus é muito específico para que não sejamos enganados por muitos falsos cristos. A Bíblia oferece uma visão incrível na guerra invisível acontecendo ao nosso redor. Amigos, orem comigo. Pai Celestial, Rei do Universo, Rei de nossos corações, Senhor, peço que me esvazie de mim mesmo e enche-me com Teu Santo Espírito. Unja meus lábios apenas com Suas palavras e cerque cada um de nós com santos anjos, enquanto estudamos a Tua palavra esta noite. Em nome do precioso e poderoso Jesus. Amém. Então, amigo, como você se encaixa nessa guerra invisível, esta batalha pelo planeta Terra? Como você se encaixa no tópico desta noite, a predição? Começaremos revelando a verdade sobre as predições da Bíblia que se cumpriram. E por que você deveria se importar? Porque não importa sua idade, seu sexo, ou onde você mora neste planeta, você está bem no centro desta previsão, se você quer ou não. Então vamos ver como chegamos nessa situação difícil. Nosso mundo, nosso planeta, a raça humana, é um território que está sendo disputado. A intenção do inimigo é reivindicar cada coração humano, o seu e o meu, como seu próprio território. A Escritura chama esse inimigo de Satanás, que está decidido a vencer a raça humana. Ele vai mentir, trapacear e roubar para nos colocar sob seu domínio, seu controle. Mas como tudo isso aconteceu? Compreendendo a história de fundo, teremos muito mais facilidade para descobrir o que é verdadeiro e o que é falso. Essa história de anjo de proporções épicas precisa ser dita e compreendida. É sobre uma guerra cósmica e um resgate cósmico. Tudo começa dentro do universo em um lugar chamado céu, casa para Deus, o Pai. Veja, Deus tem tudo a ver com amor. O tema do amor percorre toda a Bíblia. Uma de nossas primeiras demonstrações do amor de Deus é que Ele criou a nós com liberdade de escolha. Deve ter havido um tempo quando Deus explicou a seus anjos sobre o livre-arbítrio. Talvez Deus tenha dito algo como: anjos, eu quero compartilhar com vocês algo muito precioso. Chama-se liberdade. No começo, antes de criar uma única vida, eu tive que fazer uma decisão. Devo te dar a liberdade ou devo controlar seus testamentos? Se eu controlar a sua vontade, eu teria a garantia de sua obediência, mas teria tirado a sua liberdade de escolha, que é o presente mais precioso que lhe posso dar. E o presente mais precioso que você pode me dar é o amor espontâneo. E eu teria sido roubado disso. Então eu lhe dei liberdade, liberdade de escolha. Eu sabia disso em algum lugar do futuro. Tudo isso pode dar errado e sair pela culatra, mas eu corri o risco de ser amado por você livremente. Como todos sabemos, amigos, algo deu terrivelmente errado. Um anjo de alto escalão chamado Lúcifer deixou seu lugar ao lado de Deus, o Pai, para causar problemas entre os anjos. Lúcifer ficou todo inchado com sua alta posição, talentos e beleza. O orgulho cresceu em seu coração e ele ficou com ciúmes. Ele desejava ser Deus, não ser um servo de Deus. Vamos ler as muitas declarações eu. Lúcifer cria em Isaías 14, de 12 a 14. Como você saiu do céu, a estrela da manhã, filho da alva? Pois você disse em seu coração, eu subirei ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Também me sentarei no monte da congregação, no lado mais distante do norte. Eu subirei acima das alturas das nuvens. Serei como o Altíssimo. Satanás desejava ser Deus, para tirar Deus de seu trono e governar o universo. Ele apareceu para dar reverência a Deus, mas secretamente ele escondeu sua real intenção. Ele mentiu, dizendo aos anjos, sua própria sabedoria era boa o suficiente. Eles não precisavam das leis de Deus, dizendo-lhes o que fazer. Como resultado, alguns dos anjos começaram a duvidar de Deus. E Lúcifer desafiou Jesus, o Filho de Deus, para o controle do universo. Lúcifer desejava ser igual a Deus. Em Apocalipse 12, 7 diz, resume tudo,
Houve guerra no céu. Um terço das forças angelicais de Deus juntou-se à rebelião de Lúcifer e lutou violentamente. A batalha se espalhou pelo próprio universo. E finalmente Lúcifer e seus anjos caídos foram expulsos do céu. Então Lúcifer e seus anjos enganados foram lançados em um pequeno planeta, um território chamado Terra. Desde o início desta grande guerra entre o bem e o mal, a Escritura nos promete um guerreiro. O nome desse guerreiro era Jesus, o Filho de Deus. Ele nos ama tanto que, antecipadamente, ele elaborou um plano para nos resgatar. Há um tema de Gênesis e Apocalipse que nos mostra que o planeta Terra é um território em disputa. Deus nos quer e Satanás nos quer. Nós humanos precisamos entender essa batalha feroz de forças invisíveis acontecendo em nosso planeta Terra. Isso é uma questão de vida ou morte, amigos. A primeira linha da Bíblia é sobre territórios. Gênesis 1:1 diz no começo: Deus criou os céus e a terra. Isso se configura duas regiões, dois territórios. Um os céus e dois a terra. Deus diz em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, e deixa-os ter domínio. O que significa domínio? Significa o direito de governar, o poder de controlar, a autoridade para governar. Um território onde um governante está no comando. Em Gênesis 1:28, Deus abençoou Adão e Eva e disse: seja fecundo e multiplique-se, encham a terra e subjugue-a, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do ar, sobre todas as coisas vivas que se movem na terra. Deus está dizendo que toda a terra é seu domínio, sua morada. No entanto, dentro do jardim do Éden, havia outro lugar de domínio permitido, um pouco de território inimigo, chamado de árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus avisou em Gênesis 2:17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que você comer, certamente morrerá. Esta árvore lembrou Adão e Eva de sua própria vontade, escolher obedecer a Deus ou não. Satanás foi permitido um lugar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não podia simplesmente vagar livremente para onde quisesse, não. Esta árvore era sua relva, e aqui ele delimitou o seu território. Claro, o objetivo de Satanás era expandir seu território, certo? Ele está esperando que Adão e Eva venham abordar seu espaço no jardim. Ele está ansioso para espalhar suas próprias ideias governamentais que se opõem a Deus. Tudo o que ele precisa fazer é mentir sobre o verdadeiro caráter de Deus e influenciar a perspectiva humana sobre quem é Deus. E assim como ele fez com os anjos. Imediatamente nos capítulos iniciais da Bíblia, em Gênesis 1, 2 e especialmente 3, você sente que há um conflito. Existe uma disputa. Algo está errado. Satanás se disfarçou como uma serpente astuta e atormentou Eva com sua beleza. Ele a atrai com uma mentira sobre frutas mágicas, e isso a faria ser como Deus. Ao cair neste engano, Adão e Eva, com sua própria vontade, transferiram sua autoridade sobre a terra, dados a eles por Deus, para a serpente. Satanás não poderia realmente ignorar seu livre-arbítrio. Ele precisava persuadi-los verbalmente para mudar seu pensamento sobre Deus, para trazer seu livre-arbítrio para o lado dele. Enquanto Satanás muda o pensamento de Eva com mentiras, questionando o caráter de Deus, ele pensa que ganhou. Desde o início, Satanás mente para os seres humanos e os faz questionar o caráter de Deus. A ferramenta mais poderosa de Satanás é vender uma ideia. Ezequiel 28:16 diz, pela multidão de seu comércio. Outra palavra para vender, você pecou. Você vê que Lúcifer não estava vendendo itens ou widgets. Ele estava comercializando uma ilusão que Eva pudesse se tornar como Deus. Ele estava vendendo ideias e Eva comprou sua ideia. A Escritura diz que Adão não tinha tanta certeza sobre essas ideias, mas ele estava realmente certo sobre amar Eva, e infelizmente ele a seguiu em vez de Deus. Um livro adicional que mostra a terra como um território sob o controle do inimigo é encontrado em Lucas 4:6, onde Satanás está tentando Jesus no deserto. E o diabo disse a Jesus, toda essa autoridade e poder eu darei a você, e toda a sua glória,
pois foi entregue a mim, e eu a dou a quem eu desejo. Este texto bíblico revela a história de fundo. Satanás está falando em termos que algo aconteceu no passado. Alguém deu-lhe autoridade. Observe que Jesus contesta que é Satanás quem dá. Em nenhum momento Jesus diz, espere um minuto, Satanás. A terra não pertence a você. Não. Jesus entende que Adão e Eva transferiram sua autoridade dada por Deus para Satanás. Satanás agora tem o direito de fazer essa afirmação. Veja estas escrituras onde Jesus e Paulo reconhecem a posição do inimigo maligno. Em João 12:31, Jesus diz, o governante ou príncipe deste mundo está abatido. Jesus está se referindo que ele está vencendo o inimigo, Satanás. Ele o chama por um título, o governante deste mundo. Em 2 Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo literalmente chama de Satanás o Deus desta era, que cegou as mentes dos incrédulos. Satanás é atualmente o Deus deste mundo. Em Efésios 2:2, Satanás é chamado o príncipe do poder do ar. Agora, isso não significa que ele controla o suprimento de oxigênio. Isso significa que ele é o príncipe da atmosfera moral ou cultural deste mundo. 1 João 5:19 diz, o mundo inteiro está sob o domínio, significando influência, do maligno. Você está vendo a imagem que a Bíblia está pintando aqui? Nossa cultura é influenciada pela opinião popular da época. As tendências sociais são a luxúria da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Esses são os princípios de Satanás, não de Deus, em que todo o mundo opera. Agora, aqui está uma visão interessante da guerra invisível. Jó 1, verso 1, lê. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era irrepreensível e justo, e aquele que temia a Deus e evitava o mal. Em seguida, leia alguns versículos. Jó 1:6 diz, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás veio também entre eles. Esse versículo indica a organização. Você vê que houve um tempo e um lugar. E o Senhor convoca uma reunião, e os filhos de Deus viajam de seus territórios, onde residem no universo. Em Efésios, Paulo chama os filhos de Deus principados e potestades, significando governantes e autoridades do universo celestial. Portanto, o diabo vem perambulando neste conselho celestial. Observe Jó 1:7. Deus pergunta a Satanás, de onde vens? Deus não diz, o que você está fazendo aqui? E ele nem mesmo diz, saia daqui. Deus está pedindo a Satanás seu ponto de origem. Que direito você tem de estar aqui? Quem você está representando? De onde você vem daqui? Aqui o diabo orgulhosamente se gaba de ir e de vir da terra, e de andar para cima e para baixo nela. Aqui você pode ver que Satanás está reivindicando o planeta Terra, nós como seu território no universo de Deus. Satanás alega, tenho o direito de estar aqui nesta reunião. Se todos esses outros governantes de outros mundos puderam comparecer, posso estar aqui para representar o planeta que me pertence. Veja como Deus responde no versículo 8. É como, uau, Satanás, você acha que representa a Terra? Mas você já considerou meu servo Jó? Ele não segue sua maneira de pensar ou de viver. Mesmo lá, apenas brevemente, Deus começa a contestar a legitimidade da afirmação de Satanás. Satanás intensifica o diálogo no versículo 9, basicamente dizendo, bem, é claro que Jó te honra, você está cuidando de todas as necessidades dele, claro que ele está te seguindo, porque você o comprou com todas as suas bênçãos. Bem, eu amo isso no versículo 8. Deus aponta para um humano e diz, oh, mas eu tenho um ponto de apoio no mundo. Eu tenho alguém que me representa, e meus princípios, e meu reino na terra. Satanás, não estamos desistindo do grande conflito. Não estamos entregando o mundo a você, não. Eu ainda tenho algumas pessoas leais no mundo que escolhem seguir-me totalmente. E Jó é um deles. Trabalha em meu nome. Então, em Jó 1:10, Satanás acusa. Bem, você não colocou uma cerca de proteção em torno de Jó e sua casa e tudo que ele tem? Você abençoou o trabalho de suas mãos para que seus rebanhos e manadas estejam espalhados por toda a terra.
Agora, o que significa essa cerca sobre Jó? Era um jardim ou um monte de arbustos? Não. A resposta está em Salmo 34, 7, um texto favorito meu, onde diz: o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Esta cerca de proteção angelical de Deus, seus anjos ao redor de seus seguidores leais. Satanás pede a Deus: então remova a sua cerca e eu irei para Jó. E então ele não servirá mais a ti? Porque Jó tinha esse círculo protetor de anjos da guarda. Jó sabia o segredo, amigos. O homem precisa pedir a proteção de Deus para que Deus possa proteger. É um esforço corporativo entre o divino e o humano. Pense na oração como um ato de guerra. Você está convocando suas tropas. Essas são as regras de engajamento no universo que devemos habitar. Devemos pedir proteção para recebê-la. Em Jó 1:11, Satanás zomba de Deus. Observe e veja, Jó irá amaldiçoar você na sua cara. Agora considere esse fato sério. Se Jó amaldiçoar a Deus, Deus não seria capaz de protegê-lo. Isso colocaria Jó no território de Satanás. Mas Jó continua a dizer: bendito seja o nome do Senhor, e continua sendo homem de Deus. Essas batalhas acontecem com frequência. Satanás atormenta as pessoas e, em vez de louvar a Deus, eles amaldiçoam a Deus. Se as pessoas apenas percebessem que isso remove a presença de Deus para longe deles, o único remédio do pecador contra Satanás é a oração. A oração é um ato de guerra. No entanto, surpreendentemente, a maioria das pessoas se esquece de orar. Isso dá a Satanás uma vantagem em suas vidas. Mas ouça, temos algumas notícias empolgantes. Em Gênesis 3:15, temos uma previsão, uma predição. Deus nos promete uma saída. Ele prediz um Salvador. Temos um guerreiro prometido a nós. Deus está falando com Satanás ao ouvir Adão e Eva, e ele diz isso: vou colocar inimizade, significando hostilidade ou ódio, entre você, o diabo, e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. E ele deve machucar a sua cabeça, e você apenas machucará seu calcanhar. Nesse texto, Deus está redimindo a mulher, que mais tarde na Escritura veremos simboliza a igreja, mas Deus vai esmagar ao diabo a cabeça para cima. Ouça, você acabou de tirar a terra de Adão e Eva, mas vou mandar alguém, através de uma mulher, para dar à luz um bebê. E quando aquele bebê nascer, ele vai ser um guerreiro. Ele vai envolver você. Ele vai esmagar sua cabeça, Satanás, e você só vai prejudicá-lo. Claro, Satanás vai resistir a esta previsão. Você pode imaginar que o cabelo vai começar a ficar em pé na nuca? E ele vai dizer: é mesmo? O jogo começou. Porque lembre-se que Satanás já havia vencido 1/3 dos anjos no céu, e ele acabou de vencer Adão e Eva, e os fez acreditar em suas mentiras. Então, quando Deus o desafia para este conflito, para uma batalha em Gênesis 3, Satanás deve estar se sentindo muito bem com suas chances. Mas o que Satanás não tem ideia sobre o que é que está vindo em sua direção. Ele antecipa que será uma batalha de força. Mas a maneira que Deus vai ganhar a guerra é totalmente inesperada. Não há maneira de Satanás saber o que está por vir. Satanás é informado de que alguém virá e esmagará sua cabeça. O que o Senhor não diz é: serei eu. O próprio Deus virá como ser humano. Existe uma guerra entre o bem e o mal sobre cada alma. Isso significa você e eu. E quer queiramos ou não, amigos, devemos estabelecer em nossas mentes que a Bíblia é válida e que podemos confiar e acreditar nisso. Uma história-chave vital na Bíblia é encontrada em Daniel, capítulo 2, onde o rei Nabucodonosor tem um sonho. Aqui no livro de Daniel, Deus nos dá uma visão privilegiada para mostrar à humanidade a linha de tempo dos territórios ou reinos na terra, para que não haja dúvida de quem é Deus, porque Ele declara o fim desde o princípio. Veja o que Deus diz sobre si mesmo em Isaías 48, versículo 9 e 10. Eu sou Deus, não há ninguém como eu, declarando o fim desde o início, e desde os tempos antigos as coisas que ainda não foram feitas. Uau!
Deus promete que Ele dirá com antecedência o que vai acontecer desde o início até o fim dos tempos. Não há necessidade de adivinhar. Então, por que Daniel 2 é importante? Bem, embora o livro de Daniel fora escrito há milhares de anos, está repleto de informações vitais para o mundo de hoje. O profeta Daniel recebeu palavras de Deus sobre os reinos que moldaram a história do mundo. Esta breve profecia é fundamental e nos ajuda a desbloquear profecias mais complexas, em Daniel e Apocalipse, que discutem este grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Então vamos voltar no tempo a cerca de 600 anos antes de Cristo para a maior cidade que já existiu no planeta, Babilônia. Vamos entrar no palácio de um antigo rei, feito de ouro cintilante. É noite e encontramos o rei Nabucodonosor, jogando-se e girando em sua cama real. O grande rei está tendo um sonho intenso. De repente ele acorda. Ele está muito preocupado. Mesmo que tenha sido apenas alguns momentos antes, ele não consegue se lembrar do sonho. Ele sabia que tinha sido extraordinário. Na verdade, foi um sonho profético dado por Deus. História remota pelos próximos 2.500 anos. Daniel 2, verso 1 diz: Agora, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor tinha sonhos, e seu espírito estava tão perturbado que seu sonho o deixou. Veja, o rei estava agitado e muito perturbado. Ele convocou seus sábios, mágicos, astrólogos, feiticeiros e caldeus para seu palácio real. Agora, você pode estar pensando, que primitivo, aqui está um homem, ele teve um sonho, e ele convoca encantadores. Isso é o que os reis faziam nos dias antigos. Eles eram considerados grandes sábios. Cada uma dessas categorias tinha uma determinada função. O feiticeiro jogava e lia encantos. O feiticeiro era um ocultista profundo, usando comunicações ocultas para descobrir coisas. Os astrólogos olhariam para as estrelas para dizer o que deveria ser feito. Este é realmente um costume antigo. Ou está vivo bem hoje? Os presidentes e primeiros ministros usam esse sistema hoje? Oh, sim, eles fazem. O rei Nabucodonosor os instruiu. Diga-me o que eu sonhei na noite passada e diga-me o seu significado. Eu sei que era de vital importância, mas eu não consigo me lembrar. Qual o significado do meu sonho? Os sábios responderam. Daniel 2, 4. Ó rei, viva para sempre. Conte o sonho aos seus servos, e então daremos a interpretação. O rei estava chateado. Ele disse, não sei o que sonhei. Você não vê? Deus o tirou misteriosamente da sua mente. Então, em Daniel 2,9, o rei insiste. Portanto, conte-me o sonho, e eu saberei que você pode me dar a interpretação. Em outras palavras, não finja que você sabe o que você realmente não sabe. Você deveria ser capaz de ver o futuro. Agora prove isso para mim. Me diga o que eu sonhei. Em Daniel 2,10, os caldeus, que eram os mais instruídos neste grupo informado, com a intelectualidade da época, bem, eles protestaram e disseram, não há nenhum homem na terra que pode contar o assunto ao rei. E era verdade. Não havia ninguém na terra que pudesse fazer o que o rei pedisse. Deus removeu este sonho da mente do rei, de modo que exporia todos esses informantes falsificados. Só o Deus do céu poderia revelar o que o rei sonhou naquele quarto. E só o Deus do céu pode, com precisão, revelar precisamente o futuro. Notícias da ordem do rei para matar todos os sábios do rei alcançaram Daniel. E você vê que Daniel não era um vidente, mas ele era um dos sábios do rei. Quando Daniel perguntou por que ele deveria ser morto, Arioque, o carrasco, contou-lhe a história do sonho. Daniel recebeu permissão para ir perante o rei e disse, rei, me dê tempo. Deixe-me orar e pedir ao Deus do céu. E o Deus do céu revelará o sonho que você teve em seu quarto. E eu voltarei e explicarei para você o que você sonhou. Então Daniel orou e Deus revelou o sonho e sua interpretação para o seu servo Daniel. Você vê, amigos, os mistérios de Deus são explicados a homens e mulheres que oram. Então, em Daniel 2:23, ele diz, agradeço-te e louvo-te, ó Deus de meus pais. Você me deu sabedoria e poder. Então Daniel foi diante do rei, afirmando que era verdade, que nenhum homem sábio, nenhum astrólogo, nenhum mágico poderia revelar o sonho.
Em Daniel 2:28 diz, mas há um Deus no céu que revela segredos. E ele deu a conhecer ao rei Nabucodonosor o que será nos últimos dias. Eu amo que Daniel não leve o crédito. Ele dá todo o crédito a Deus, isso é importante. Você vê, existem dois sistemas religiosos neste planeta agora. O único sistema é centrado no homem e o outro é centrado em Deus. E esta é a batalha por cada alma neste planeta. Você ficará surpreso com quem hoje defenda uma religião centrada no homem. À medida que avançamos na série, vocês verão por si mesmos, amigos. Agora, de volta a Daniel. Capítulo 2, versículo 21. Deus remove reis e estabelece reis. Eu amo isso. Então, vai ser uma história de como os reis sobem e desaparecem no planeta. Esta profecia nos leva ao longo do tempo, desde os dias de Daniel até as nações da Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia e Roma, mesmo para os atuais impérios divididos da Europa. Daniel capítulo 2 é para nosso tempo, amigos. Como Deus disse, nos últimos dias. Deus revela a Daniel no versículo 31, você, ó rei, estava observando. E eis que uma ótima imagem, esta grande imagem, cujo esplendor era excelente, e estava diante de você, e sua forma era incrível. Em seguida diz, a cabeça desta imagem era de ouro, seu peito e braços de prata, sua barriga e coxas de bronze, suas pernas de ferro, e seus pés parcialmente de ferro e parcialmente de barro. Você assistiu enquanto uma pedra ou rocha foi cortada sem mãos, quando atingiu a imagem seus pés de ferro e de barro, e os quebrou em pedaços. Então, o versículo 35, então o ferro, a argila, o bronze, a prata, o ouro foram esmagados juntos, e tornou-se como a palha da eira de verão. O vento, que é um símbolo de guerra na Bíblia, levou-os embora de modo que nenhum vestígio deles foi encontrado. Daniel 2, de 36 a 38. Este é o sonho. Agora vamos contar a sua interpretação perante o rei. Você, ó rei, é um rei dos reis. Você é a cabeça de ouro. A cabeça de ouro representou a Babilônia, ou o reino de Nabucodonosor. Seu reino governou o mundo de 605 a.C. a 539 a.C. Nabucodonosor estabeleceu um dos mais fantásticos, mais ricos poderes em todo o mundo. Seu reino foi ricamente adornado com ouro. Em apenas um templo sozinho, Nabucodonosor usou 18 toneladas de ouro. Isso é 16 mil quilos. Ele até construiu para sua rainha os jardins suspensos, uma maravilha do mundo. É fato que o ouro é um metal precioso, ao passo que prata é menos preciosa, mas é mais difícil. Você vê que cada reino realizado na filosofia de ensinamentos feitos pelo homem do reino anterior, tornando-se assim mais brutal e menos refinado, todo o caminho até as pernas de ferro. Nabucodonosor pensou que havia construído um reino que nunca seria destruído. A terra inteira estava prostrada a seus pés. Daniel apontou para o rei e disse, seu reino vai desaparecer. O orgulhoso rei disse, ei, nunca. E ele inicialmente se humilhou, mas depois endureceu o coração e pensou consigo mesmo, Babilônia durará para sempre. Vou desafiar o rei dos reis. Meu reino de ouro nunca será destruído. Nunca irá para a prata, para bronze, para o ferro ou para a argila. Vou construir uma estátua de ouro da cabeça aos pés. Agora, o que Nabucodonosor estava realmente dizendo ali? Ele estava desafiando o Deus do céu. Ele estava dizendo, eu me oponho a você, Deus. Eu estabelecerei meu reino e você não irá destruí-lo. É possível que haja um poder hoje, reivindicando a mesma coisa, e está em oposição ao reino de Deus? Sim. Veremos que é exatamente o caso. É uma triste realidade, mas é uma realidade. Fique ligado. Mas não se preocupe, Deus tem um plano para salvar. A profecia de Daniel continua. Daniel 2:32. Peito e braços de prata. Depois de Babilônia, outro reino surgiria, você vê? Os medos e persas derrotaram os babilônios. Você não tem que adivinhar o significado da profecia, basta olhar para Daniel 2:39. E depois de ti surgirá outro reino inferior a ti.
A profecia bíblica predisse que a nação babilônica não duraria para sempre. Outro reino surgiria. A história revela exatamente como isso aconteceu. Em Daniel capítulo 5, o rei Belsazar, neto do rei Nabucodonosor, organizou um banquete de bebedeira para 1000 de seus senhores. E enquanto o vinho fluía, a música tocava, homens de mantos longos abraçavam mulheres ricamente vestidas. No meio da libertinagem bêbada, a música encantadora e a imoralidade sedutora, Deus interrompeu a festa de Belsazar. Uma mão sem sangue escreveu na parede estas palavras: Mene, que significa que Deus numerou o seu reino e terminou. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, seu reino foi dividido e dado aos medos e persas. A interpretação de Daniel pode ser verificada por qualquer bom livro de história da Babilônia. Você vê que Ciro, o general dos exércitos dos países combinados da Média e Pérsia, derrubou o orgulhoso rei de Babilônia. Daniel, no entanto, não foi o único que previu isso. Na verdade, Deus chamou Ciro aproximadamente 150 anos antes de ele nascer. Uau! Veja essa previsão incrível, escrito por Isaías, o profeta, por volta de 680 a.C., em Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, para Ciro, cuja mão direita eu segurei, para subjugar as nações antes deles e soltar a armadura dos reis, para abrir diante dele as portas duplas, para que os portões não se fechem. Aqui está exatamente o que aconteceu, amigos. Seus soldados cavaram canais para desviar e secar o rio Eufrates e marchou sob as muralhas de Babilônia. Eles passaram pelos portões abertos da cidade. A Bíblia é um livro incomum. Quando você e eu abrimos a palavra de Deus, estamos abrindo a palavra do Deus vivo. Suas profecias são realmente verdadeiras. Próximo, Daniel 2:39. Em seguida, um terceiro reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Alexandre o Grande liderou seus exércitos com suas armaduras de bronze. Se você fosse ao Museu da Acrópole hoje, localizado em Atenas, Grécia, você descobriria como é adequado para a terceira nação ser representada pelo bronze. Lá você pode ver o arsenal que os antigos soldados usavam, com todos os avanços militares que a Grécia teve, juntamente com a sabedoria de Alexandre o Grande e sua experiência militar. A nação da Grécia foi capaz de conquistar um mundo então conhecido na velocidade da luz. Ele adquiriu o maior império até então. Aos 32 anos, Alexandre alcançou o que levou muitas vidas inteiras para fazer. Depois de alcançar o domínio mundial, em sua tenra idade, ele logo estava em seu leito de morte, que se pensava ser o resultado de seu comportamento intemperante. Babilônia, Médio-Pérsia, Grécia. Mas será que a Grécia governaria o mundo para sempre? Daniel 2:40. E o quarto reino será tão forte como o ferro. O grande historiador inglês Edward Gibbon, embora não seja um cristão ou crente na Bíblia, escreveu na citação o declínio e a queda do Império Romano. As imagens de ouro, prata ou latão, que possa servir para representar as nações e seus reis, foram sucessivamente quebrados pela monarquia de ferro de Roma. Na verdade, isso aconteceu. Roma dominou o mundo de 168 a.C. a 476 d.C. Foi nos dias de Roma que o menino Jesus nasceu, que José e Maria fugiram do opressor Império Romano ao Egito. Jesus foi julgado por um governador romano e crucificado por soldados romanos. Por mais de 500 anos, Roma parecia ser invencível, como um dos maiores impérios do mundo. Mas o que a Bíblia predisse? Daniel 2:41. Considerando que você viu os pés e os dedos dos pés, parte de barro de oleiro e parte de ferro, o reino será dividido. A Bíblia não previu um quinto império governante, mas surgiria depois de Roma. Ele previu um império dividido. Outro império mundial único não seguiria Roma. Os pés de ferro e barro representam as divisões do Império Romano. A Europa estava dividida como a profecia descreveu que seria. Daniel 2:43 declara: como você viu o ferro misturado com a argila cerâmica, então eles se misturarão com a semente dos homens, mas eles não vão aderir um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro.
Ao longo da história, os reis da Europa tentaram por meio de casamentos mistos para unir o império. Um exemplo famoso disso foi Napoleão, se divorciou de sua esposa Josefina e casou-se com Luís da Áustria, a fim de proteger as relações de seu país e promover seu objetivo de unir toda a Europa. Como a profecia predisse, ele falhou completamente. Além do casamento misto, havia uma segunda maneira. Líderes políticos tentaram unir a Europa. Eles tentaram realizar seus objetivos através de conflito militar e da guerra. Carlos V queria unir a Europa. Ele falhou. Carlos Magno queria unir a Europa. Ele falhou. Napoleão tentou unir toda a Europa. Ele também falhou. Napoleão escreveu em seu diário uma descrição de seus planos ambiciosos. Haverá uma Europa, haverá uma moeda, haverá um idioma, haverá um único governo de toda a Europa. Mas quando Napoleão foi derrotado na Batalha de Waterloo, em junho de 1815, ele disse: "O Deus Todo-Poderoso é demais para mim." Amigos, a Bíblia é correta. A Europa está dividida. Carlos V, Carlos Magno, Napoleão, Hitler, Stalin. Onde estariam os líderes mundiais? E todos falharam. Considere Hitler e seus discursos inflamados. Como eles instigaram as massas. Seu lema era um povo, um império, um líder. Parecia que ele iria cumprir a sua meta ambiciosa e unir toda a Europa. As forças aliadas foram presas, a derrota parecia certa, mas surpreendentemente Hitler ordenou que seus tanques parassem para reabastecer. O que parou os tanques de Hitler? Uma antiga profecia em Daniel, capítulo 2, declara que desde os dias do Império Romano a Europa nunca seria unida. A Bíblia prediz no livro de Apocalipse uma última tentativa final de unir a Europa, desta vez sob a união político-religiosa. É encontrado em Apocalipse 17, de 12 a 14. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam nenhum reino. Mas eles recebem autoridade por 1 hora, como reis com a besta. Está aqui o significado desta profecia. Por um curto período de tempo, as nações da Europa e do resto do mundo entrarão em uma confederação político-religiosa, pouco antes da vinda de Jesus. Observe como o Apocalipse descreve essa unidade temporária. Estes são de uma somente, e eles darão seu poder e autoridade à besta. Aqui está a previsão de que por 1 hora, um curto período de tempo, as nações da Europa se unirão. Então são eles? Existem movimentos para unir a Europa hoje? Para unir o mundo inteiro? A bandeira, que é um símbolo do mercado comum da Europa, é muitas vozes, um povo. O euro é o fruto de um esforço que procura estabelecer uma moeda comum para a Europa. O Apocalipse nos diz que haverá uma tentativa final para unir as pessoas para preparar o poder da besta que os une religiosa e politicamente sob um grande sistema. Quando contenda, conflito e guerra em todo o mundo, combinando com fomes, pestes e falhas econômicas. A ideia será apresentada de maneira tão doce. Um mundo unido, uma sociedade unida. Todos nós nos tornaremos um. Mas a Bíblia diz que eles têm uma mente e eles darão seu poder e autoridade à besta. Eles farão guerra com o Cordeiro, que é Jesus, e o Cordeiro os vencerá. A razão pela qual nós estamos interessados em um reino terreno é porque Jesus nos prometeu um celestial. Essa predição em Apocalipse 17 diz, pois Ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e aqueles que estão com Ele são escolhidos, chamados e fiéis. A história seguiu a profecia de Daniel, capítulo 2, com um projeto e continuará a fazê-lo. O funcionamento político deste planeta não é aleatório. Eventos acontecendo no mundo neste exato minuto são um sinal de que Jesus, Rei dos Reis, virá em breve. Seu retorno é a única esperança para um planeta em pé sobre pés de ferro e barro, pronto para desmoronar. A profecia de Daniel sobre a imagem e as profecias de Apocalipse apontam-nos para um novo tempo. Daniel 2:34. Você olhava enquanto a pedra era cortada sem as mãos, que atingiu a imagem em seus pés de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. Verso 44. O Deus do céu estabelecerá um reino que nunca será destruído. Então, qual é a rocha que destrói a imagem? A rocha é Jesus, Rei Jesus. Não podemos ter confiança em reinos terrestres, que sobem e descem, são temporários, ilusórios.
Mas podemos colocar nossa confiança no reino de Deus. Isso nunca vai cair. Estamos em uma guerra cósmica e nosso resgate cósmico está a caminho. O reino sobrenatural de Cristo virá e destruirá todos os reinos deste mundo. Apocalipse 11:15 diz: E houve grande vozes no céu dizendo: Os reinos deste mundo tornaram-se os reinos do nosso Senhor, e Ele reinará para todo sempre. A grande saudade do coração humano é pela paz e segurança. Ansiamos por uma sociedade estável, onde podemos criar nossos filhos sem o medo de guerra, pobreza e doenças devastadoras. Queremos um futuro cheio de esperança, não de medo. A imagem de Daniel 2 me faz lembrar de uma história sobre Fred, que minha equipe de vídeo AWR e eu filmamos na África do Sul. Fred cresceu em um lar muito religioso. Seu pai era um padre, mas ele simplesmente não se importava com isso. Então, quando adulto, ele ignorou tudo o que tinha a ver com Deus, até que um dia ele recebeu um telefonema, que sua irmã havia sido assassinada. A raiva imediata de Fred se transformou em raiva e desespero. Ele afogou seus problemas no álcool. Em última análise, seu comportamento autodestrutivo progrediu para pensamentos suicidas. Ele beberia o dia todo, então à noite, intencionalmente, dormia em uma estrada movimentada, esperando ser atropelado. Felizmente, a polícia ou seus amigos sempre o levariam para casa em segurança. Quando ele finalmente acordara, e fora de seu estupor bêbado, ele não conseguia se lembrar de como havia chegado em casa. Foi em um desses momentos que Deus conseguiu a atenção de Fred. Uma noite ele ouviu uma voz dizer: Quem sou eu? E ele respondeu: Eu não sei. Deus disse: Pense bem, o amor é um perdão sem fim. O que é interessante é que Fred aprendeu sobre o último comentário de sua irmã no Facebook, que disse exatamente a mesma coisa. O Espírito Santo o exortou a abrir a Bíblia, e Fred se perguntou se Jesus poderia encher seu coração vazio. Fred lutou para saber como ele poderia ter certeza de que ele poderia confiar no que sua irmã disse. Como ela poderia saber o que a Bíblia diz e o que era verdade e não apenas um conto de fadas que alguém inventou. Durante seus estudos, ele ficou fascinado nas profecias de Daniel e Apocalipse. Ele ficou intrigado com a forma como a história apoiou a ascensão e a queda de reinos, exatamente como Daniel 2 previu. E na hora certa, na hora prevista. Fred estava convencido que ele podia acreditar no que a Bíblia ensinava. Ele agora se dedica a ensinar outros sobre a Bíblia, começando com Daniel 2, porque prova que a Bíblia é autêntica e confiável, alinhando-se com a história, porque a história não pode ser negada. Estamos vivendo em um mundo quebrado esta noite, e não pode se dar nenhuma resposta, amigos, mas a Bíblia sim. E como vimos, estamos vivendo na época dos dedos e dos pés da grande imagem que acabamos de estudar. Sabemos que não demorará muito para que a rocha corte sem mãos. Virá e destruirá a imagem, destruindo todos os poderes terrestres para sempre. Jesus virá para estabelecer seu reino. E eu realmente quero estar lá. Sim. Até então, quando tudo neste mundo está de cabeça para baixo, agradeço ao Senhor. Esse mundo quebrado foi criado por você. Nada nessa terra pode pegar Jesus de surpresa. Ele tem tudo coberto. Ele nos diz para não temer. Precisamos apenas acreditar nele. Você não quer acreditar esta noite que existe um Deus no céu, que é nosso Rei e Salvador? Um Deus que tanto nos ama. Ele nos deu uma prévia em Daniel 2. Exatamente como a história da terra se desenrolaria. Aconteceu exatamente como ele previu. Deus não joga bolas curvas ou nos deixa cego. Ele está limpo e nunca muda. Podemos contar com cada palavra. Jesus estende a sua mão para você esta noite. Ele o convida a entrar em seu coração. Escolha hoje o compromisso de descobrir seriamente do que se trata Deus e seu reino. Amigo, pode Deus reivindicar seu coração e mente como seu território esta noite? Se sua resposta for sim, clique no link abaixo e nossa equipe orará por você. E antes de encerrarmos esta noite, vamos orar juntos. Pai do céu, Tu és um Deus poderoso, que tem o poder de estabelecer reinos e remover reinos. Esta noite, agradecemos por nos avisar com antecedência como Tu vais nos proteger e prover. Nós confiamos em Ti, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém.
Amigos, eu adoraria encontrar você de volta aqui amanhã, onde vamos ter um estudo especial sobre quais são os sinais que vão acontecer logo antes de Jesus voltar. Covid-19 está na Bíblia? Não perca nosso próximo tópico, os sinais. Deus nos ama muito. Ele nos avisa com antecedência, não para nos assustar, mas para nos informar. Escolha o caminho de Deus, meus amigos. Obrigado por assistir. Se você quiser aprender mais verdades da Bíblia, convido você a se inscrever abaixo. Clique também aqui para assistir um dos meus vídeos favoritos. E clique aqui no canto superior esquerdo para assistir essa série na íntegra. Deus te abençoe.